Bom, as eleições estão se aproximando e a gente está refletindo sobre o quadro institucional brasileiro. Realmente, o mundo passa por uma situação hoje que é um certo conflito entre regimes autocráticos e regimes mais democráticos, né? A democracia sofreu um certo desgaste no mundo em geral, os eleitores, a população ficou muito decepcionada com o sistema político. Mas eu concordo com o Churchill, né? Winston Churchill. A democracia é o pior regime, com exceção de todos os outros, né? Uma brincadeira que ele fazia. Com todos os defeitos, a democracia é o que tem de melhor, porque é o regime que convive com a liberdade. A liberdade é um bem precioso, né? Quando a gente não tem liberdade, pode até ter dinheiro no bolso, mas não sei se vale a pena isso. Então, o Brasil também tem discutido isso, né? O atual presidente Bolsonaro, ele é muito crítico do judiciário, enfim, vive se batendo de frente com o judiciário. Seus seguidores até ficam falando mal dos ministros, né? Dos ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, é aquele conflito que... Aí vem aquela história, 7 de setembro está chegando aí, o atual presidente tem receio das eleições e pode ter um golpe. Essa discussão até, graças a Deus, deu uma esfriada. Mas como é que eu vejo isso, né, do ponto de vista de quem olha pelo ângulo da economia? Bom, vamos ver do ponto de vista institucional. O país tem uma Constituição, 1988, que ela veio assim como um antídoto para o antigo regime militar. Então, ela tem um arcabouço, ela tem vários alicerces que exatamente procuram anular qualquer tentativa, qualquer aventura, num sentido como foi 1964 ou como foi 1968, com o ato institucional número 5, né, que fechou o Congresso, junta militar fechou o Congresso, enfim, e etc, etc, e restringiu a ação da justiça, censurou a imprensa. É um movimento, nesse sentido, hoje, acho muito difícil. Primeiro porque a Constituição ela é muito firme contra esse tipo de movimento. Então, quem fizer essa aventura sabe que será, se não der certo, vai ser muito punido em todos os sentidos pelos instrumentos que a Constituição hoje tem em defesa da democracia. A segunda questão é internacional, quer dizer, se a gente olhar para os anos 60, o mundo estava ali polarizado, comunismo versus capitalismo, Estados Unidos com um temor enorme de que houvesse uma outra Cuba nas Américas e se aliavam a qualquer tipo de regime que fosse contra esse movimento em direção ao socialismo, né? E nas Forças Armadas havia realmente um sentido assim, um sentimento anticomunista muito forte, uma ameaça, digamos assim, de esquerdização, né, da gente partir para um sistema muito parecido com o que tinha Cuba. Isso era terror dentro das Forças Armadas. Bom, isso já não existe mais, quer dizer, não é que o comunismo tenha desaparecido como ideologia, claro que não, sempre existirá gente que gostaria de voltar a um sistema como esse, como foi na União Soviética, como é hoje em Cuba, como é de certa forma na China ainda. Mas efetivamente há uma ameaça disso no Brasil, gente, muito pouco. Vamos dizer que caso o Bolsonaro ganhasse, ele não consegue, mesmo que conquiste apoio no Congresso, não consegue atuar contra esses polos
que são os alicerces da democracia: liberdade de imprensa, mídia, judiciário e também os partidos políticos opositores. Estou falando dos dois principais candidatos. Lula ganha. Qual é o risco dele? Um retrocesso institucional? Muito difícil. Também, mesmo que tenha apoio no Congresso, dificilmente ele passará leis que visem reduzir o espaço democrático, restringir a ação da justiça, né? Todo mundo diz, ele foi condenado, ele tem um sentimento de vingança, talvez, de revanche, né? Contra o judiciário mas o judiciário também o soltou, né? E o permitiu que ele voltasse à vida política. Então é muito difícil que o Congresso, a sociedade brasileira, aceite um retrocesso, né, nessas coisas. E do ponto de vista internacional, quer dizer, ficou claro recentemente com as notas que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a Embaixada da Grã-Bretanha, né, soltaram notas muito firmes de apoio ao processo eleitoral brasileiro, ao sistema eleitoral brasileiro, à democracia. Quer dizer, algum louco saísse de um quartel aí querendo dar um golpe, né, ia ficar sozinho, ficar com a bandeira sozinha, porque não ia ter apoio internacional nenhum, não ia ter recursos, o país ia entrar em colapso. E o empresariado, gente do agronegócio, não é verdade isso. O agronegócio é de direita, tem gente de todo tipo de opinião, como tem no comércio, na indústria, no mundo da classe média, no mundo dos profissionais liberais. Então, eu acredito que essa visão, a gente tem que estar sempre alerta, quer dizer, sempre que a democracia for ameaçada, a sociedade deve realmente se manifestar, mas eu acho que esse risco hoje, diante das eleições, diante do 7 de setembro que vem aí, não é mais tão relevante e vamos ter uma eleição, enfim, melhores moldes, na melhor forma possível, e ganhará quem for merecedor de ganhar, né, as eleições.